Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Aquário da Casa Firjan. Eu sou a Natália Coelho, eu sou pesquisadora do Lab de Tendências. E antes da gente dar início ao nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer alguns lembretes. Bom, primeiro eu queria convidar vocês para interagirem aqui no nosso chat do YouTube. A gente sempre incorpora as perguntas que vocês fazem aqui no debate, então para a gente é super importante. Fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas, então. Aqui no descritivo do vídeo, vocês vão encontrar o link do Conviva, que é a plataforma de aprendizagem da Firjan e EL. Através desse link, vocês conseguem ter acesso aos dossiês que são elaborados por nós, pela equipe do Lab de Tendências, onde nós listamos os principais pontos debatidos, vários infográficos e dados, uma curadoria de conteúdos relacionados para quem quer se aprofundar no tema, e aí não só o aquário de hoje, mas desde o início da pandemia, uma série de temas que foram abordados por aqui. Também disponibilizamos nesse mesmo link um certificado digital de participação. E aí também não só o aquário de hoje, mas todos os outros que aconteceram desde o início da pandemia. Então é só entrar nesse link para se inscrever. A gente também disponibilizou aqui para vocês o LinkedIn, o perfil do LinkedIn dos participantes do aquário de hoje. Então quem tiver interesse também já está aqui disponível. E eu também gostaria de pedir para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação. Então, através desse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela, vocês conseguem responder essa pergunta que para a gente é super importante. Antes da gente começar, eu queria falar rapidamente sobre a programação da Casa Firjan dessa semana. Então, nós temos uma oficina online de Scrum para equipes remotas, com início previsto a partir do dia 16 de setembro, o curso online de Mindfulness, com início também previsto para o dia 16 de setembro, o curso de Design Thinking para lideranças, com início no dia 13 de outubro, e o curso online Desbravão da Indústria 4.0, Fabricação Digital, com início no dia 27 de outubro. E além dos cursos e oficinas que nós disponibilizamos, nós temos uma série de conteúdos, palestras, pesquisas e artigos com temas super relevantes para esse momento desafiador que nós estamos vivendo. Então eu convido a vocês a entrar na nossa plataforma casafirjan.com.br e para quem quiser também acompanhar a nossa programação pelo Instagram, @casafirjan. Bom, e hoje, como vocês já sabem, a gente está aqui para falar sobre música na estratégia de negócio, do sound branding aos direitos autorais. Eles vão se apresentar também, mas eu gostaria de falar sobre esse time de peso que está aqui hoje. Então, nós temos hoje como convidados a Isabela Guimarães, que é coordenadora de arrecadação do ECAD, o Pedro Salomão, que é fundador e CEO da Rádio Ibiza Sensorial, autor e palestrante, o Thiago Barião, coordenador de Visual Merchandising do Boticário, o Felipe Nasser, diretor da F. Nasser Treinamentos e Neurobusiness, e a mediação hoje fica por conta do Leonardo Ed, que é presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual. Então eu queria agradecer aos participantes de hoje, muito obrigada, e agora eu passo a palavra para o Leonardo. Aproveitem bastante, boa noite. Obrigado, Nath. Boa noite a todas e a todos. Bom, como a Nath bem falou, eu sou Leonardo Ed, presidente do SICAV, o Sindicato da Indústria do Audiovisual, e também tem uma produtora que chama Urca Filmes, e a gente está aí desde sempre discutindo propriedade intelectual, que é a nossa grande base aí de toda a indústria criativa, né? Discutir música para mim é muito importante, porque primeiro eu gosto muito de música e acho não, a palavra audiovisual não está aí à toa, né? E o branding, né? A gente acabou de fazer um curso pelo CICAB de Brand Entertainment. O branding já vem desde sempre como algo super importante, né? Não só na imagem, como obviamente na música. Mas hoje a gente tem gente muito melhor que eu para falar sobre isso. A gente vai ter uma conversa muito interessante. Eu agradeço a Firjan e a Casa Firjan pela oportunidade. A gente vai fazer uma primeira rodada aqui de apresentações, mas eu quero já começar inovando aqui para saber de vocês, obviamente uma apresentação rápida de cada um, mas também uma colocação rápida, o que vocês entendem que é sound branding,
né? Como se constrói esse sound branding? Depois a gente vai evoluir um pouco mais nisso, mas eu acho interessante saber assim, de bate-pronto de cada um, que cada um acha, né? E qual a importância desse sound branding, da música, da sonorização do ambiente em si para impulsionar os negócios. Vou começar com a Isabela Guimarães do ECAD, e aí eu vou, do jeito que eu estou vendo aqui na minha tela, eu vou no sentido horário. Isabela, boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com esse convite da Firjan para falar sobre música, né? Música nos negócios. Para o ECAD, falar sobre música é a nossa essência, né? A gente está aqui, o ECAD está há 40 anos, né? Defendendo a questão dos direitos autorais, defendendo a música. E eu estou no ECAD há 20 anos, né? Vou me apresentar, né? Eu sou Isabela Guimarães, estou no ECAD há 20 anos. Iniciei na área de marketing e há uns 15 anos já que eu estou na área de arrecadação. Então, assim, música me cerca, música está comigo o tempo inteiro, seja em casa, né, nos momentos de lazer, seja circulando, né, nos locais, nos estabelecimentos, que a gente também é cliente, ela também toca a gente. Então, assim, e no trabalho, né? Então a gente fala de música o tempo inteiro. Então, música é arte e música também é negócio, né? Acho que isso é importante, esse papo de hoje, a gente falar com tanta gente bacana aqui, falar sobre isso, para valorizar a música, valorizar essa utilização. O ECAD que tem todo esse repertório disponível, né, para os clientes, para as empresas de sonorização, como a Rádio Ibiza, que está aqui representada pelo Pedro. Então, assim, falar sobre música e a importância da música nos negócios, eu vou deixar mais a cargo dos meus colegas, né, mas enaltecendo a importância da música em qualquer sentido da nossa vida. É isso que eu tenho para começar. Muito bem, muito bem. Obrigado de novo pela presença. ECAD, claro, é o grande canal para fazer da música um negócio. É o elo, também, né, Léo? É o elo que fecha esse ciclo virtuoso aí que a gente tem. Obrigado de novo, Isabela. Felipe, boa noite. Cadê o Felipe? Sumiu o Felipe ou está aqui? Bom, então enquanto o Felipe volta... voltou. Fala, Felipe. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me escutando bem? Estamos. Legal, chegou minha vez já. Desculpa cair. O sistema travou inteiro aqui. Peço perdão para vocês, tá? Enfim, foi feita uma apresentação inicial já. Meu nome é Felipe Inácio, eu sou diretor da Neurobusiness e hoje uma das pessoas que é referência em neurovendas e neuromarketing no Brasil, na América Latina. Eu tenho um mestrado fora do país, nos Estados Unidos, literalmente em neuromarketing, essa aplicação digital, dos conceitos, do que a gente consegue efetivamente acionar o cérebro, não só nosso, mas também do cliente, das pessoas que nos envolvem, né? E isso tem total conexão com o sound branding. Por quê? Porque se a gente levar o conceito da primazia do que é esse sound branding, a gente está levando em consideração uma construção de memória, e essa construção de memória vem através de emoções musicais, sonoras, que a gente desenvolve desde a área, quando a gente está na gestação, ainda na concepção, né, na barriga da nossa mãe, até o último suspiro que nós temos na nossa vida. E eu até brinco que sound branding, na verdade, é a transformação da paixão em amor, através do som. Basicamente isso. Mas eu vou deixar a gente ir um pouquinho mais a fundo, conforme a gente vai desenrolando aqui nosso encontro. Maravilha. Obrigado, Felipe. Passar agora a Pedrinho Salomão, que eu já não vejo há muito tempo, conheço desde criança, vi a Rádio Ibiza nascer. Fala, Pedrinho, boa noite. Você foi um dos meus padrinhos profissionais, muito carinho por você. Aliás, muito bacana estar aqui com todos vocês, né? Acho que montamos um time delicioso, um papo
bem bacana sobre música. Todo mundo é apaixonado por música. Para a gente não ser repetitivo, né? Assim, acho que está todo mundo trazendo tanta coisa muito bacana. Eu acho que, primeiro assim, eu montei a Rádio Bis há 15 anos atrás, numa total aventura, né? Não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com música, não tive formação de música, e o meu negócio, quer dizer, até então, acho que a minha aspiração, né, de negócio era pessoas, assim. Eu sempre gostei muito do comportamento humano, e sempre gostei muito do comportamento humano, muito focado no que é óbvio, né? Eu tenho 40 anos, então eu cresci, sou da geração em que a performance estava muito ligada ao intelecto, né? Muito ligada à ideia de ser extraordinário, de ser incrível, né? De ser genial. E essa geração foi uma geração que bebeu na fonte de uma geração anterior, né? Acho que se balizou muito por essa ideia de a gente ter que fazer coisas incríveis, né? Enfim, o meu olhar sempre foi o contrário. Sempre achei que a ideia de ordinário, né? Aquilo que está na ordem do dia, que se repete, está muito mais associado à grande maioria das pessoas que a gente conhece. Essa ideia de olhar para o comportamento humano me jogou, muito por acaso, né, com o Rafael, meu sócio, com o Levi, meu ex-sócio, na ideia de construir uma empresa que tivesse, de alguma forma, associação ao comportamento humano. E onde que entra a música nessa história? Quando a gente fala de marketing sensorial, né, e a gente fala lá do tato, do olfato, né, o olfato, para quem é leigo, é muito bem sentido numa loja. Quando você entra num restaurante, você sente um cheiro, né? E você associa aquilo a alguma coisa. O próprio, toda a parte sensorial, né? Aí vai o visual, né? O visual merchandising, o trabalho de visual merchandising que te convida muito, né? O Thiago é um expert nisso, que te convida muito para entrar na loja. A música completa essa ideia dos sentidos. E não existe nada mais humano, né? Talvez o que diferencia a gente tanto da nossa ameaça, né, maior, que é a inteligência artificial, quanto dos nossos antecessores, que são os animais, é a capacidade de lidar de forma mais racional, ou não, mas, né, a princípio de forma mais racional, com os sentimentos. E os sentidos, né, essa ideia dos sentidos serem trabalhados, e aí a gente aqui falando de música, eu acho que é falar do núcleo, né? Até o Felipe falou muito bem, né, coisa do amor e da paixão, é da gente falar do núcleo, né, da essência do comportamento humano. Quando a gente leva isso para os negócios, né, como a Rádio Bisa levou, né, há 15 anos atrás, ou como o Boticário, por exemplo, é um baita de um case, ou quando vocês na Urca, né, são premiados também quando fazem uma trilha sonora que tem a ver com enredo, ou um trabalho de sound design, de efeitos especiais, quando a gente leva para esse lado, a gente pega o que existe de mais humano, né, o que existe de realmente conceitual dentro dessa essência humana, e leva para dentro da atratividade das marcas. Isso é sound branding, né? O sound branding é você pensar como que você consegue usar o sentido sensorial nesse quinto braçozinho, né, que é a música, para incrementar essa experiência humana, que, de novo, acho que o grande debruçar, onde nós todos temos que nos debruçarmos, né, para cada vez mais nos aprofundarmos, é no comportamento humano. Nesse mundo hiper, mega tecnológico e conectado, nosso grande desafio é pegar as nossas raízes de novo e colocar na essência humana. Acho que o sound branding traz isso de forma muito categórica. Obrigado, Pedrinho. Vamos lá para Thiago Barião, por favor. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Não conhecia a maioria de vocês, mas é um prazer conhecer todos vocês. Me apresentando rapidinho, meu nome é Thiago, já falei, né? Eu sou designer por formação, mas o varejo sempre me atraiu, né? Não importa como é que eu vou conduzindo minha vida, sempre caio em comunicação de varejo, comunicação de PDV, marketing, e sempre engraçado que a sonorização, o sound brand sempre passa perto de mim, onde quer que eu esteja, né? Acho que eu tenho uma atração natural para a música, né? Então, pensando um pouco na provocação inicial, né? O que é sound brand? Acho que o Pedro trouxe muito bem, né? É sobre uma experiência humana, né? E acho que nós, como profissionais de alguma forma ligado à música, a gente tem essa responsabilidade de fazer isso acontecer de uma forma bem legal para o nosso consumidor, para quem estiver ouvindo, para ele se conectar. Acho que no final das contas o sound brand é sobre conexão, né? Como que a gente conecta
o que está acontecendo na marca, isso faz ter sentido dentro da cabeça desse consumidor, né? Eu acho que a música é aquele último layer que, se tiver muito... Eu até falei isso no meu depoimento inicial, quando eu mandei para vocês, né? Se a gente está fazendo muito bem feito o nosso trabalho, o cliente, o consumidor, o espectador, quem quer que seja, não tem essa visibilidade. Nossa, eu fui impactado pelo sound brand, né? Mas então acho que a gente tem uma experiência muito sinestésica, que é o finalzinho da ponta, né? A última que ele vê e que faz toda a diferença, né? Acho que ele conecta as pessoas de uma forma muito legal, o sound brand. Acho que é um pouco disso. Obrigado, Thiago. A gente vê que cada vez mais a gente sempre soube que o consumidor era o mais importante, né? Eu acho que todo mundo soube, a cadeia de comércio e de venda, o que for, mas eu acho que a gente está chegando num momento, e a pandemia ajudou um pouco mais nisso também, a realmente entender, e as marcas também entenderem, como o branding ele é muito mais próximo do coração do que do olhar diretamente, né? Enfim, você tem que atingir a pessoa como ser humano, não obrigando aquela pessoa a comprar, mas fazendo que ela seja parte daquela experiência, ou o contrário, a marca seja uma parte da experiência da pessoa, né? Então, isso, e essa composição aqui dessa mesa é muito feliz nesse sentido também, porque a gente vê, enfim, vai ter muita coisa boa saindo daqui. Como eu falei, a gente fez a primeira semana do Brand Entertainment, que é mais abrangente, né? A gente fala muito mais de audiovisual nesse sentido, mas já convido vocês para participar da segunda semana. A gente já está tratando disso, vamos convidar, porque é isso, né? Na verdade, é considerar o consumidor como uma pessoa, um ser humano que precisa dessas experiências, né? Muitas vezes, eu não esqueço, eu não sei se foi o Pedrinho, mas foi alguma reunião com a Rádio Ibiza, em alguma loja que a gente estava tentando fazer uma negociação junto com o Urca, para a gente fazer todo o lado audiovisual e tudo mais. E alguém me falou assim, não me importa se o cara entrar aqui e não comprar nada. Eu não lembro qual era a loja, mas acho que nem falaria também. Não me importa, o que me importa é o cara entrar, se sentir bem, se sentir à vontade e levar o nome da minha marca, para todo o resto. Enfim, porque ele nunca mais vai esquecer. Ele vai comprar depois, outras pessoas vão, mas o que me importa é que ele carregue essa experiência e não mais é a melhor calça jeans, é o melhor, enfim, sabão em pó, seja lá o que for, né? Bom, vou deixar todo mundo à vontade para interromper a hora que for, para a gente debater, porque aqui é um grande debate, é uma grande conversa. Vou endereçar algumas perguntas aqui, alguns temas, mas, por favor, vamos ficar à vontade aí, né? Pedrinho, aproveitando que eu já te conheço há mais tempo que os outros, eu acho que era legal você falar um pouco, obviamente, sobre a experiência da Rádio Ibiza, né? O que vocês construíram ao longo desse tempo todo, né? Essa necessidade, que é o que você teve que vender com a Rádio Ibiza, né? A necessidade da marca em ter a sua própria identidade sonora, em ter a sua música, o seu ambiente, enfim, entendendo música como tudo, né? Não só uma música com início, meio e fim, enfim, por aí vai. Essa identidade sonora. E quais são as oportunidades que essa marca tem? Seja no ambiente online, seja na loja física, seja, enfim, na calçada, em frente à loja, ou onde for. Queria que você falasse um pouquinho disso. A necessidade da marca, né, de ter esse branding e quais as oportunidades de distribuição desse branding. Ô, Leozinho, e todos vocês, né? Aliás, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Primeiro, tem uma coisa interessante, assim, só para começar a falar sobre tudo isso, é que a Rádio Ibiza, ela não nasceu por acaso, pelo contrário, mas quando a gente entendeu onde ela estava no mercado, a gente tomou um susto, né? E tem uma coisa muito interessante, a gente está no meio de uma discussão, muita gente chamando de novo normal esse mundo, estamos fazendo um evento que possivelmente seria presencial online, né? A gente está todo mundo se questionando muito. E como o Thiago pincelou aí, né? O varejo
tem se redesenhado, né? Você falou sobre a experiência, sobre a importância da experiência no ponto de venda e tal, e está todo mundo perguntando para onde vai. Duas coisas que eu queria deixar aqui para apimentar um pouco, principalmente a reflexão de quem está assistindo a gente, né? A primeira é que não necessariamente, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de futuro. Tá? Então, muitas vezes quando a gente está inovando, a gente está resgatando lá no passado um comportamento que era dos nossos avós, que caiu em desuso e que hoje faz muito sentido. Né? Então, essa ideia de que inovar é ter um olhar futurista, né, não necessariamente precisa ocorrer. Então, todo mundo quando se debruça na ideia da música, né, pensa no que de novo tem que fazer, o que eu tenho que fazer de inédito, para onde que eu tenho que ir, né? A gente está fazendo um desenho de um projeto de visual merchandising, alguém tem que falar, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa que ninguém fez, né? A música vai vindo, vai no teu ouvido direto, ou quando a gente está pensando em neurociência, né, como a área do Felipe, as pessoas querendo pegar novas conexões. Muitas vezes a gente pode e deve resgatar de forma inovadora alguma coisa que a gente deixou lá atrás, né, que a gente deixou em desuso. E a ideia da Rádio Bisa, ela surge justamente daí. Quando a gente pensa há 15, um pouco mais, há 16 anos atrás, em para onde ia o mercado, né, o que a gente enxergava nas experiências de ponto de venda, fisicamente falando nos shoppings, é que aquilo era uma grande transformação, talvez uma grande transformação como a que a gente está vivendo agora. Naquela época ainda muito focado no analógico. Mas qual foi o nosso pulo do gato? Onde que a gente decidiu montar essa ideia que para muitos era inovadora? Né? Para a gente não. Por que não? Eu vou explicar. A gente começou um belo dia, andando no shopping com um olhar humano, né, olhando muito comportamento e tal, e eu percebi, né, que o trabalho que o Thiago fazia, né, que pessoas como o Thiago faziam, estavam saltando aos olhos. Por quê? Porque os boxes, aqueles quadrados que eram as lojas, até então muito parecidos há 20 anos atrás, né, projeto de iluminação no mesmo lugar, vitrine do mesmo jeito, né, com aquele vidro, espaçamento interno, layout muito parecido, estavam sendo substituídos por projetos arquitetônicos. Vitrines recuadas, iluminações diferentes, né, enfim, verdadeiros oásis do consumo. E andando, eu percebi que tudo estava muito bem trabalhado, né? Tanto a vitrine, especificamente falando, o cheiro, né? O atendimento, o uniforme das pessoas, os balcões, o layout, para onde estavam as gôndolas, supermercado, e ninguém trabalhava a música. A música, inclusive, né, tinha uma brincadeira que era a história da música de elevador. O lounge, como gênero musical, se prolifera ali. Todo mundo fala, bota essa musiquinha que funciona. Andando, e eu que não era, imagina, né, não tinha nenhuma especialização em música, minha área é o samba, meu estudo é o samba, então, né, uso pouco no trabalho, por exemplo, da Rádio Bisa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, é muito nítido para mim que só falta um trabalho de identidade musical, né? Voltei para o escritório, contei isso para o Rafael Levi e falei, galera, olha só, o negócio é o seguinte, o mercado está se mexendo, mas está todo mundo fazendo a mesma coisa com relação à música. Vamos fazer isso? Na minha hora eu falei, vamos. Muito legal. Vamos ver quem está fazendo para a gente dar uma lida, né? Aí a gente jogou no mercado, ninguém fazia. No mundo, não tinha ninguém que fazia um trabalho de identidade musical. Tinha empresas que faziam um trabalho de música ambiente. Colocavam essa música, que era, né, para um determinado target, para um determinado público a mesma, né? E aí o lounge servia para tudo, né? E por isso que as pessoas falavam, coloca a música de elevador. E não tinha nada no mercado. A gente falou, cara, então vamos criar essa história. Então, só para fechar um parênteses grande, dizendo o seguinte, muita gente que está assistindo a gente, né, está pensando que quer trabalhar com música, né, ou ama a música como ofício, quer trazer a música para dentro do DNA. Primeira coisa é olhar como todos nós aqui falamos, né, tanto Felipe, quanto a Bela, quanto o Thiago, quanto você, a gente falou de conexões humanas. Né? Ninguém aqui falou de tecnologia ainda, ninguém falou de plataformas digitais. Então, acho importante fechar esse parênteses dizendo que o case da Rádio Bisa, né, que graças a Deus me deu a minha história, né, como autor, como palestrante, todo lado que eu fui, para onde eu fui, eu devo a esse laboratório que foi a Rádio Bisa. As questões de liderança que eu falo hoje nascem numa empresa da economia criativa que só a música poderia ter me dado, quer dizer, só trabalhar nessa, né, com essa flexibilização poderia me fazer hoje falar sobre liderança de uma maneira diferente, diferenciada. Então, essa ideia de inovação não ligada a futuro, acho importante ser colocada aqui. E a ideia de que a música está muito ligada a essas relações humanas, de novo assim, para reforçar muito essa ideia. Então, a Rádio Bisa nasce desse lugar, e hoje, 15 anos depois, se eu pudesse fazer um retrato, para não me alongar muito, o que eu vejo hoje, Léo? Eu vejo que a gente está num momento muito importante, onde, pela primeira vez na história, a gente está conseguindo a ideia
conceber a ideia da coexistência do digital com o analógico. Eu estou lançando um terceiro livro agora, O Valor Presente, né, que vai ser lançado dia 28 de outubro, ele chega às livrarias. Fala sobre ansiedade, sobre nossa pressa patológica, né? E numa das abordagens do livro, e aí eu tenho que trazer a pandemia, um livro que já era para ser lançado antes da pandemia, mas que acabou tendo a pandemia também como laboratório, uma das coisas que está ali é que fica como legado positivo a coexistência do digital com o analógico. O que a gente está fazendo agora aqui é um comportamento extremamente analógico. O Felipe caiu na rede, eu não consegui entrar na hora que a gente confirmou, a minha voz estava fragmentada, ninguém está com uma luz adequada, a gente não tem script nem produção, estamos na nossa casa. Isso é a essência do analógico, só que a nossa plataforma escolhida para chegar nas pessoas é digital. A gente está tendo conversa aqui de 1 hora, coisa que a gente já não fazia há muito tempo, né? Sem interrupções, sem olhar os nossos telefones, ou seja, coexistir no digital com o analógico, essa coexistência que fica, essa ideia de que eu que faço palestras hoje, sou contratado para palestras físicas já, né, a partir de outubro, novembro, com entregas digitais, coisa que não acontecia. Ou seja, fica um desafio para a gente pensar sound branding, pensar música como negócio, coexistindo digital com analógico. Pensar como que a gente pode trazer experiências essencialmente analógicas. Alguns artistas, Tereza Cristina voltou para um protagonismo de cena porque fez isso muito bem. Caetano ficou sendo aguardado quando faria a primeira live na casa dele, aquilo gerou um grande burburinho. Ou seja, essa ideia do digital com analógico é uma coisa que hoje está na nossa mesa de discussão na Rádio Bisa e que eu acho que pode ficar como dica para a gente pensar, artistas, produtores, ECAD, todo mundo pensar para onde que a gente vai a partir dessa coexistência. É isso. Não tem a ver necessariamente com futuro, não tem a ver necessariamente com tecnologia, inovação, né? Essa é a questão. E o branding também não é novo. Né? Na verdade, se a gente pensar o branding na sua forma mais pura, todos nós fazemos o nosso branding todo dia. Cara, a gente se apresenta. Ô, Léo, tem uma coisa que, só para a gente trazer um pouco para quem também não está familiarizado com essa ideia do branding, né? Muita gente confunde com marketing, né? Acha que marketing e branding é tudo a mesma coisa. Cultura de marca, né? Cultura é um negócio que é construído através dos tempos, através dos valores e através da perpetuação de tudo que foi feito, né? Isso é cultura. O branding só pode ser trabalhado através da cultura. O marketing não. O marketing pode ser uma ação, pode ser um tiro curto, pode ser uma forma de se comunicar administrativamente no sentido do business, né, da meta, mas o branding é alguma coisa que vem de verdade, é a cultura da marca. E tem um exemplo para mim que é muito forte. Eu tenho 2 filhos, o Beto de 6 anos e meio e a Maria de 3 anos e meio, e eu não bebo refrigerante, né? Assim, não tenho costume, minha casa não tem refrigerante, meus filhos não bebem refrigerante até hoje, nem são proibidos, mas não bebem. E o Bento tinha 2 anos, mal tinha aprendido a falar ainda, né? E a gente estava de bicicleta andando aqui por Copacabana, e o Bento virou para mim e falou: papai, olha o caminhão da Coca-Cola. Eu falei: caminhão da Coca-Cola? Eu falei: como, filho? Que caminhão da Coca-Cola? Eu comecei a procurar, e aí eu olhei numa esquina, né, na Figueiredo Magalhães, numa esquina parada, um caminhão da Coca-Cola. Eu voltei para casa completamente chocado, Felipe, com aquela cena, porque eu nunca tinha falado pro meu filho de caminhão da Coca-Cola, eu nunca tinha dado o caminhão da Coca-Cola, era um caminhão da Coca-Cola vermelho gigante, e meu filho com 2 anos falou do caminhão da Coca-Cola. Então, isso é branding. Total. Felipe, e aí? Pedro, é sensacional quando a gente pode pensar que o teu filho de 2 anos já pronunciou o caminhão da Coca-Cola e inimaginavelmente ele não ouviu aquela musiquinha: o Natal vem vindo o Natal, o Natal vem vindo, sempre Coca-Cola, né? Eu tinha isso em mente, inclusive, para falar, mas já vamos adiantar aqui. Na verdade, o seu filho está replicando mimeticamente aquilo que é a base e talvez seja o nosso primeiro sentido, que é o sentido auditivo, né? Como eu expressei quando a gente estava falando de sound branding ali, o nosso primeiro sentido, inclusive na barriga da mãe, ativado, é o auditivo, né? O primeiro sentido que nós temos. Então, a partir disso, em algum momento, né, ele ouviu isso, a mãe dele falando, alguém comentando o cenário. Em algum momento, com certeza você comentou, em algum momento
o caminhão da Coca-Cola numa propaganda que você não deu bola, você não deu atenção, e ele replicou isso. Mas sabe qual que é o mais magnífico de tudo isso? Não é só ele expressar o caminhão da Coca-Cola, mas é ele sentir a mesma emoção que nós sentimos lá na década de 90, porque eu também sou da década de 90, na verdade eu sou da década de 80, eu nasci, né? Na década de 90 eu estava jovem ainda, e eu via o caminhão, a propaganda da Coca-Cola, e esse processo de desenvolvimento cognitivo do comportamento faz com que, e a Coca-Cola faz muito bem isso, tá, gente? Já que estamos falando marcas aqui, eu acho que não tem problema, né? Ela plantou uma semente em você, que já plantou no seu filho, que ela corroborar para lá na frente ela tirar um fruto disso. Talvez não seja o refrigerante, mas talvez seja alguma coisa vinculada à marca Coca-Cola, porque ela já deixou a memória. E para ter memória, precisa ter emoção. E com certeza seu filho já foi ativado emocionalmente nesse aspecto. E por ser ativado emocionalmente, ele está replicando essa informação. Então ele passou para você, vai passar para os coleguinhas, e depois a Coca-Cola vai fazer outras ações, ele lá com 3 anos, com 4, com 5, com 7. Quando ele estiver ganhando a mesada dele, ele vai comprar alguma coisa Coca-Cola e você nem vai sonhar o porquê. E ele vai falar, eu não sei porquê, mas a Coca-Cola fez uma ação de marketing muito bem estruturada. A Coca-Cola usa neuromarketing, outras empresas no Brasil também usam, diversas empresas hoje já estão usando, as grandes principalmente, mas as pequenas também, algumas têm usado, e é exatamente essa replicação comportamental. Por quê? Porque ativou o processo não só de memória, mas o de prazer nele. E esse prazer no seu filho inunda o cérebro dele de neurotransmissores. Por exemplo, nós somos inundados de neurotransmissores conforme a dopamina, por exemplo, ativada e produzida. Isso inunda de prazer e isso faz com que a gente lembre, rememore e queira consumir mais. Mas tudo vem de um processo natural, né? Que até eu brinco, né? Tudo, né? Para quem eu tenho uma base cristã muito forte, né? Tudo se iniciou com uma palavra, né? Que haja luz, né? A música é palavra, e a palavra é som, é vibração, e a música é isso. Então, a partir disso, isso reverbera não só no processo auditivo, nas conexões tímpano, no tronco encefálico, núcleo accumbens, no córtex motor, mas isso repercute na eternidade do nosso coração e da nossa emoção. Isso é lindo de ver. É incrível. E cada vez que você tem esse retorno positivo do cérebro, você registra de novo e você vai registrando, e cada vez que você vê a marca Coca-Cola, ou vamos falar de marca, enfim, eu acho que não tem problema nenhum, porque de fato é um grande case, né, mundial. Não é à toa que você compra camisa da Coca-Cola. Na verdade, se você pensar, não faz o menor sentido. Ou você compra o refrigerante ou você não compra. Mas compra camisa, copo, não sei o que, tem toda uma linha de produtos, não só da Coca-Cola, mas de várias marcas, que é o branding, né? Quando a pessoa começa a comprar roupa, talvez o seu filho compre uma camisa da Coca-Cola e não beba o refrigerante. É muito louco isso, né? Mas aproveitando que o Felipe entrou com tanta empolgação aí, e tem essa questão, né, de você usar o cérebro e o reforço positivo ali de uma experiência, né, para treinar o seu cérebro, para você querer aquela experiência cada vez mais, né, como é que, vamos trazer para cá, como é que a música influencia nesse comportamento, né, de compra e de ritmo do consumo, né, de compra e mais compra e compra acelerada ou não, como é que a música pode influenciar diretamente nisso? Até brinco que a música, ela é, com todo respeito à produção musical como um todo, mas falando biologicamente, a música ela é tão viciante quanto uma droga, né? A gente tem várias músicas que pegam, né? Essas músicas de elevador, essas músicas são chicletes que toca, eu falei, odiei a música, e você de repente está cantando aquela música. Eu não vou colocar nenhuma aqui para ninguém ficar cantando, porque senão eu não vou parar também de lembrar ela, tá? Eu já tô com umas 2 na cabeça e não sai da minha mente. Exato. Por quê? Isso é... Eu já comecei a cantar aqui algumas sem você nem falar. Pois é, não vamos... Então imagine para todo mundo que está assistindo, você que está assistindo a gente, que tipo de música que reverbera melhor no seu ouvido, aquela que você tem uma condição natural
de preferência, porque nós temos preferências musicais desde a nossa ordem quando a gente é bebê. Então, isso vai se modificando. Claro que é uma estrutura biológica que é uma replicação memética através do meio, que a gente chama de biométrica, ela faz com que você modifique o comportamento, preferências. Só que esse vício musical, ele é acionado com humor, com emoção, ativa muito fortemente a memória. Mas a pergunta central de como isso pode melhorar o consumo, como pode fazer com que as pessoas comprem mais, por exemplo. Então a gente precisa entender um pouquinho de composição musical, né? Até porque quando a gente leva em consideração o que a música faz, nós como seres humanos, como pessoas, não é só experiência. Eu até, muito bem colocado aqui por todo mundo, né? Pela Isabela, pelo Thiago, pelo Pedro, por você, Leonardo, né? A música, ela tem uma experiência, ela é experimental, mas a música é ressignificação de sentidos, de anseios, de emoções, de prazeres, de conquistas. Então a música ressignifica o momento, né? Quantas vezes a gente não chora, a gente não se alegra, a gente fica com medo com músicas, né? E até brinco, é uma dica muito prática, né? Músicas que tem muitos graves na música, ela aumenta o nosso instinto de sobrevivência, a nossa pulsação, né? O nosso batimento cardíaco, ela fica mais acelerado. Por quê? Porque a gente fica mais ativo, porque dá aquela conotação de robustez, de força, de impacto. Agora, quando a gente está falando uma música muito aguda, eu não vou fazer os sons aqui, que eu sou péssimo, tá, gente? Mas também um monte de gente da área musical, então não vou nem me dar o luxo de tentar. Então, o agudo, né, que fica aquele estridente, ele pode ser estridente, ele pode ser conotação muito identificada como infantil, se for uma coisa relativa mais a bebê, e se for uma coisa conforme uma hiena, por exemplo, rindo, que a gente vê nas cenas de filmes e outros lugares, isso pode gerar um suspense. Será que é isso que você quer? É isso que nós queremos dentro do nosso varejo, dentro da nossa loja, dentro do nosso escritório, do chão de fábrica, por exemplo? Porque eu falo, música tem que estar em todo lugar, não é só na loja, né, de varejo que a gente vê normalmente, mas música tem que estar em todos os lugares para criar sentidos e ressignificar o momento, ressignificar as conexões, principalmente agora que o Covid nos permitiu, tirando a parte ruim dele, mas ele nos permitiu nos conectar mais a ambientes musicais, né? Se ouve muito mais música agora do que anteriormente, e esse processo de aumento da pulsação, do comportamento, aumento da compra, faz com que a gente ative alguns sistemas, eu vou falar um pouquinho mais técnico para poder entender isso, sistemas do sistema nervoso, né, central, que nós temos vinculado ao sistema nervoso simpático ou parasimpático. Quando a música, eu já entrei em várias lojas, e as músicas, por exemplo, nessas lojas, elas eram muito batidas, muito fortes, né, e o que acontece? O meu coração começa a bater no mesmo ritmo. Né? E a partir que ele começa a bater no mesmo ritmo da música, na pancada, e o que determina esse ritmo musical para o meu coração, para a minha pulsação? É o baixo e a bateria, mas muito mais o baixo do que a bateria, porque a bateria tem as variações, o baixo você fica lá, bam, 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 né? E você fica trabalhando esse estilo contemporâneo das músicas, das notas, enfim, e isso faz com que meu batimento aumente ou diminua. Se eu quero acionar um momento que o meu cliente entre na loja e ele fique mais agitado, ou seja, queira comprar, queira uma coisa mais rápida, mais agitada, realmente ele vai para cima e para baixo, tem que percorrer a loja, e a loja é grande, eu vejo isso em algumas lojas que são grandes varejistas, eu vou ter que acionar o sistema simpático, que é o sistema onde eu tenho essa agitação, essa dilatação pupílica, eu tenho a restrição no movimento de produção ou movimentos peristálticos, né? Eu evito que minha bexiga seja esvaziada, por exemplo, né? Eu tenho que ter um aumento da minha capacidade cardiotorácica, porque quanto maior é a minha pulsação, né, o meu batimento cardíaco, mais oxigênio eu preciso, mais ar eu preciso introduzir, mais oxigênio eu preciso nessa ativação. Então, a gente começa a olhar as pessoas, quando elas estão nesse sistema simpático, principalmente, se você fala assim, você está agitada, nem precisa nem falar, né, a pessoa, você olha, a pessoa vê, mas algumas pessoas estão agitadas, mas parece que está, né, plena. Daí começa a olhar aqui, ó, olha em cima aqui, como ela está respirando, e ela começa a ficar mais ofegante, começa a ruborizar, a suar um pouquinho mais. Agora, se eu estou, por exemplo, no restaurante,
eu sou dono de um restaurante à la carte, eu jamais vou colocar uma música que seja de impacto para agitar as pessoas. Eu tenho que dar uma música calma para elas, né? Normalmente uma música mais clássica, um MPB, algo do gênero. Por quê? Um jazz. Porque isso faz com que a pessoa abaixe o ritmo cardíaco. Isso faz com que ela consuma mais comida, mais bebidas, enfim. Né? Tudo vai depender do objetivo que você tem do seu ambiente. E a música, sim, ela prevalece no ambiente, ajudando a conectar o ambiente a os estímulos, os demais estímulos que nós temos nos outros sentidos, né? O tátil, o olfativo, o palatável, né? O visual. Então, a audição é um dos sentidos e é um sentido extremamente forte. A gente até brinca, né? Próximo dos 75%, 80% de tudo que nós somos impactados hoje de mídia, ela vem pelo nosso sistema ocular, ou seja, pela nossa visão, pelo lobo processado no lobo occipital, aqui atrás, ok? Mas, entre você colocar só um ambiente que é visual e um ambiente que é visual e auditivo, esse ambiente visual e auditivo vai chamar muito mais atenção, vai gerar muito mais dilatação da pupila, vai fazer com que a pessoa realmente fique no lugar mais tempo. Por quê? Porque a audição prevalece nas conexões de memórias e as conexões neurais mais do que a visão. A visão serve muito para sobreviver. A audição, eu brinco, ela serve não só para sobreviver, mas para conectar. E essa conexão cria prazer basicamente instantânea. Então, a gente ativa áreas, por exemplo, a amígdala cerebral, não essa daqui, tá? Essa amígdala, mas a amígdala cerebral, que é uma bolinha pequenininha, e que ela é a nossa ativadora do sentido do medo, por exemplo, identificadora desse medo. Então, a gente tanto pode ativar como pode desativar ela, você ter medo ou retirar esse medo por causa da música. Então, aí vem minha preocupação. Que estilo musical nós estamos colocando dentro das nossas lojas? Que estilo musical nós temos dentro do nosso ambiente de trabalho? Né? A gente quer fazer as pessoas comprarem mais, influenciar elas para compra. Primeiro, saiba se ela precisa ficar muito tempo lá dentro. Segundo, que estilo musical não é o que nós gostamos, é aquilo que vai fazer sentido para ela. Porque o som, ele entra no nosso ouvido, vai para o tímpano, para ir no tronco encefálico. E as outras áreas cerebrais, eles se transformam em ondas magnéticas, ondas elétricas, né? Dentro do nosso cérebro. Agora, tudo é energia, tudo é essa modulação energética, essa modulação elétrica. Então, o cheiro também se transforma em eletricidade no nosso cérebro, né? O nosso processamento visual se transforma em eletricidade. Então, qual é a variação elétrica que nós temos em relação a determinados tipos de música e em relação a determinados tipos de visão? Só a música por si só, eu não sei se vocês fazem, eu sou meio louco, tá? Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente também não pode ser normal, né? Esse novo normal é para os anormais, porque o normal é não ser normal. Então, o que acontece? Eu paro, às vezes, fecho meu olho, fico ouvindo a música lá e eu viajo na música, porque a música me ressignifica, ela faz eu viajar, acionar minhas memórias. E daí, quando eu ouço alguém falando Coca-Cola, como o Pedro falou, e o Pedro me sacaneou aqui, vou falar abertamente para todo mundo, porque ele fez, quando ele falou que o filho dele falou, ó, o caminhão da Coca-Cola, o que eu fiz? A música já veio no meu cérebro. Gente, eu estava ouvindo a música aqui. Incrivelmente, eu consegui ouvir a música sem ter a música nesse lugar. Né? O som, a melodia, a canção, eu comecei a ouvir aqui, né? A música por completo, eu visualizei o caminhão à noite passando todo iluminado na rua da minha casa, eu comecei a visualizar, e a música fica muito forte. Então, criar um processamento de memória através da música, né? O sound branding, ele é muito importante para você fixar a pessoa em replicação comportamental para fazer com que ela não só compre, mas replique a marca. Replique, fala assim, aquele lugar é bom. Por que você gostou daquele lugar? Eu não sei, mas nós agora, que todo mundo que está assistindo aqui sabe, a música auxiliou esse processo de memória e desse conforto cognitivo. Gerando conforto, a pessoa gasta menos energia. Gastar menos energia, olha o que a pessoa faz, ó. Comodidade, porque as pessoas não querem gastar energia. Nosso cérebro é preguiçoso e não quer gastar energia. Então, a partir disso, a música tem que nos proporcionar o nosso objetivo, não o nosso gosto musical, mas o nosso objetivo.
Provavelmente isso aconteceu com o Thiago lá no Boticário, acontece, né, com a produção de vocês, Leonardo, Pedro, com a Isabela, enfim, isso acontece frequentemente, né? Sim, e a música ajuda a gente a realmente ficar imerso naquele ambiente, né? A imagem você pode dar um passo atrás e ficar só admirando, né? A música, o som, ele vai envolvendo, né? Então você chega uma hora, você está ali dentro, você tem um conforto em si, e é isso, você passa mais tempo dentro da loja, mesmo que seja online, né? Você passa mais tempo naquele site ou num ambiente ali que você se sinta mais confortável do que num outro, enfim, você entre e não se sinta tão confortável. E o Thiago é o representante da gente aqui, né, do desafio de serem... O Felipe falou uma aula aqui, né? Mas o Felipe falou muito de uma questão que para a gente é também crucial quando a gente fala de sound brand. O Thiago é o representante de todos nós da dificuldade de sermos imparciais com algo que impacta todos nós, né? Então, assim, o Thiago à frente de um grupo como o Boticário, né? A gente tem o prazer de atender uma marca do grupo, o Dora, que é um trabalho específico. Ele tem o desafio de se desconectar do gosto pessoal dele, né, para pensar no que é bom para a marca, só que é muito difícil a gente fazer esse exercício de forma completamente desapegada, porque música, como o Felipe falou, está dentro da nossa cabeça. Essa é uma das discussões mais importantes. Eu já queria até perguntar para o Thiago como que ele faz isso no trabalho dele, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? É igual quando você contrata, para falar de obra, né? Mostrei para vocês aqui, eu estou terminando uma obra, quando você chama um arquiteto para fazer um trabalho na sua casa, você tem que entender que ele é o arquiteto, não você. Você não precisa dele, né? Então é difícil você encontrar, como diria o pai da homeopatia, né, o Samuel Hahnemann, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então é muito difícil você pegar a dose certa do quanto a sua influência, a sua base pode trazer para a marca esse alinhamento, né, Thiagão? É um desafio diário, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, Pedro. É um desafio até pelo tamanho da nossa rede, né? A gente está falando de uma rede aí que tem 3.700 pontos de venda, então pensar numa sonorização para um público tão diverso é extremamente difícil e é um desafio muito grande. Acho que a gente tem uma questão, a música, nós somos uma marca sobre cheiros, né? Está na nossa natureza ser uma marca sobre sensações. Então a pessoa vai na nossa loja, ela vai preparada porque ela vai ter uma experiência sinestésica, porque ela vai sentir um cheiro, ela vai estar ouvindo uma música, ela vai ter que escolher visualmente os produtos dela, né? A nossa memória olfativa é muito mais ligada a produtos, a ingredientes que têm alguma familiaridade com comida, então envolve um pouco do nosso paladar. Então acho que a gente recebe esse cliente numa situação muito privilegiada. Acho que poucos negócios têm essa natureza, que o cliente chega, estou aqui pronto para vocês me darem uma experiência, né? Porque é sobre isso, né? Sobre passar o creme na mão, sobre sentir cheiros. Só que a música tem uma particularidade muito boa para nós, porque ela é a que o cliente não precisa ter uma ação, né? Ele entrou na nossa loja, ele está sendo impactado, né? A fragrância ele precisa escolher, a comunicação ele precisa virar o rosto minimamente, a música está lá. Então acho que a gente tem esse privilégio de ter a música a nosso favor 100% do tempo do cliente dentro da loja, e é justamente por isso que a gente tem que usar com muita sabedoria. Mas como que a gente constrói esse desafio no Boticário, né? É muito ligado à conexão, né? A gente deveria, a nossa música deveria deixar as pessoas confortáveis, elas precisam serem bem recebidas dentro da loja, não pode ter ruído, não é o nosso principal objetivo que a pessoa ouça a música, mas ela precisa ser tão boa quanto o resto das experiências, né? Então a gente partiu para um caminho de deixar as pessoas muito conectadas com a natureza da nossa loja, né? Nossa marca é uma marca sobre conexão de pessoas e a gente tenta levar isso. Então, a solução que eu tenho de sonorização hoje e música que está nas nossas lojas no Nordeste não é a mesma do que está acontecendo na região Sul, né? A gente tem que respeitar o repertório do cliente. Acho que o que o Felipe também trouxe, né? Qual é a música que a gente está colocando na loja, né? É muito sobre isso, né? A gente está entrando na vida das pessoas, a gente precisa entrar de uma maneira muito certa para a gente não criar nenhum ruído, né? Tipo, não poderia colocar um rock and roll em boa parte das minhas lojas do Nordeste. Então, e o Nordeste, aí a gente abre uma outra
uma outra frente de discussão, né? O Nordeste é uma série de micropaíses, né? Não é o Nordeste. Então, quem está ouvindo a gente, até para não achar que a gente tem uma única decisão para o Nordeste, é uma decisão extremamente segmentada, e a gente tem o princípio de deixar o consumidor conectado com a nossa marca, e respeitando o que ele conhece, o repertório dele, e não criar nenhum ruído nessa transação, para ele poder absorver toda a experiência que a gente tem dentro da loja da melhor forma possível. Eu queria também aproveitar e pegar um gancho sobre tecnologia, que o Pedro disse no começo, né? Acho que sim, a gente está no momento em que a gente está muito focado, né? Temos que deixar a nossa loja tecnológica, a música é sobre tecnologia, tem tanta ferramenta, eu acho que não é sobre isso, né? Acho que a tecnologia é a nossa ferramenta para as coisas acontecerem, né? Eu acho que tudo vai ser funcional para cada marca quando a gente é autêntico ao propósito da marca. A solução que temos para o Boticário, o tipo de música que colocamos, como a gente faz a playlist, o que a gente coloca em cada frase, funciona porque é autêntico para o Boticário, né? Faz sentido dentro da nossa natureza de negócio. Se você tem um negócio ligado à tecnologia, então sim, sua música precisa ter uma conexão grande com tecnologia e precisa representar isso. Eu acho que o Pedro trouxe um ponto muito importante logo no começo. Eu acho que o meu grande pensamento sobre esse tema é: as marcas precisam ser autênticas e verdadeiras aos propósitos dela, e o sound brand não pode ser diferente disso. E eu acho que hoje é uma dificuldade, com tanta opção que a gente tem no mercado de plataformas de sonorização, de acesso à música, né? Hoje você ter música na loja ficou muito mais fácil do que era quando o Pedro começou o negócio dele, que já fui cliente do Pedro no passado numa outra empresa, assim, a Rádio Bisa já resolveu meu problema numa outra empresa no passado, então acho que ficou muito fácil, só que o fácil não quer dizer que é certo, que é viável, que faz sentido. Então acho que o meu pensamento mesmo é sobre vamos ser autênticos com o propósito de cada marca, e cada marca tem um propósito diferente para levar a música para a loja, para o ponto de venda, para o site, para o comercial, para onde quer que seja esse ponto de contato do consumidor. Tiagão, cara, hoje é muito mais fácil quando a gente conta as histórias do que a gente tinha que fazer para instalar a música. A gente mandava aumento de memória, leitor de CD. Então, assim, eu posso fazer uma hora aqui só de desafios que foram vencidos para a gente conseguir atender os clientes, assim. Olha, você já resolveu um problemão no passado com a Rádio Bisa, como eu disse, eu sempre fui do varejo, né, de uma forma ou de outra tive, e eu lembro dessa época mesmo, que a gente mandava CDs para as lojas, era uma rede que estava em expansão de loja, e a Rádio Bisa surgiu na nossa vida, e resolveu a parte tecnológica. Era a nossa maior diversão, era resolver coisas que eram difíceis de resolver. A gente tinha até uma brincadeira, era tão complexo isso, que a gente comemorava, quando a gente conseguia desafio, cara, tem uma semana para fazer isso, mandar para o Brasil inteiro, e aí era assim, a gente comemorava, a gente fazia um almoço para comemorar que a gente tinha conseguido. Então é simbólico isso. E uma coisa interessante também que o Sound Brand traz, né, que eu acho super importante a gente falar, e que a Bela pode ajudar muito a gente, é o seguinte: o Sound Brand tem uma função de democratizar o acesso à receita, ou pelo menos criar uma métrica mais próxima do que efetivamente está tocado. Deixa eu tentar explicar. A Rádio Bisa hoje tem 4 mil pontos ativos, a gente tem as marcas muito importantes no sentido de brand, por exemplo, a gente atende a Farm no projeto internacional e nacional, que é um dos maiores cases hoje, né, no varejo. A gente atende a própria Reserva, enfim, a gente atende muitas marcas que têm um fino trato com a questão da música. E para muitos artistas é mais importante tocar num ponto de venda super segmentado do que numa rádio, num dial, né? E o sound branding, o trabalho de identidade musical, que por exemplo é feito no Boticário, com muito cuidado, né, com uma aprovação muito seletiva. Eu sei porque a gente já conversou, apesar de a gente não atender o Boticário, como é que aquelas músicas são escolhidas especificamente. Eu lembro que tinha uma época até que nem era mensal, era de 15 em 15 dias, aprovação unitária, cada música tinha que ser aprovada. É o trabalho que a gente faz, por exemplo, na Farm. Quando um artista entra dentro desse processo seletivo, onde ele está tocando especificamente para um público, onde ele entra para o nicho, o ECAD hoje já tem a possibilidade de diagnosticar esse uso e fazer com que um artista que, se fosse se balizar somente pelo dial para receber direitos autorais, não receberia absolutamente nada. É legal esse movimento quando a gente, por exemplo, na Rádio Bisa recebe ligação, e-mail de artistas, alguns
muito conceituados já, que agradecem, porque falam, olha, é muito importante para a gente estar tocando no shopping tal, é muito importante para a gente estar tocando no restaurante tal, do chefe tal, né? E esse processo nosso, ele é feito de forma completamente, pela felicidade dos meus filhos, completamente desprovido de qualquer ideia mercadológica, mercantil, financeira. Quando a gente escolhe uma música para tocar, a gente não está vendo qual é o label, qual é a gravadora, qual é o artista. A gente vai pela sonoridade, pela capacidade, como o Felipe disse, que ela tem de se conectar com aquele propósito, com aquela ideia, com aqueles valores. Então, o trabalho de sound branding hoje também é um trabalho de fincar a bandeira ou de levantar a bandeira dos artistas independentes, não somente os independentes, mas dos artistas que estão tão envolvidos nessa ideia de produzir alguma coisa que faça sentido para eles. Então, acho que isso é importantíssimo também de ser trazido para essa discussão, né, Bela? Pedrinho, você está falando aí, eu estava aqui pensando assim, quanto que o Felipe falou, o Thiago falou também, como a música é importante para isso tudo, né? Assim, a música e quem está por trás disso, né? Porque não existiria toda essa riqueza, a música é arte, é encantamento, é paixão, estimula a compra, e só que isso só existe porque alguém fez isso, né? E essa pessoa que fez, ele tem um valor fundamental para tudo isso. E é negócio, né? É a forma de remuneração desse artista, né? É o pagamento, né? É o direito autoral, né? Então você reconhecer a importância da música, escutando vocês aqui, eu vou te falar, eu fico encantada, eu fico muito feliz de estar nesse bate-papo com vocês, né, falando sobre isso, porque há um desafio muito grande, né, no nosso país, culturalmente, de falar de direitos autorais, é um tema difícil, né, de ser falado, né, de direito autoral, ECAD, é um assunto polêmico, né, sempre cria esse clima, porque também não é fácil a gente falar de pagamento de direito autoral, né? Mas a gente tem que pensar que o pagamento, ele é o reconhecimento a esse artista, tudo isso que vocês estão falando aqui. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio do ECAD, né? Falar de reconhecimento a esses artistas. Você estava falando de distribuição, como que o ECAD faz. A gente, com tecnologia, né? Com certificações, levando em consideração critérios internacionais, a gente tem toda uma estrutura de distribuição dessas informações que chegam para a gente. Né? Sejam das músicas que são tocadas nas rádios, sejam das músicas que são transmitidas pelos canais de televisão aberta, fechada, streaming, e também de sonorização ambiental, né? Então a gente também tem, para cada segmentação, a gente chama de rubrica, a gente tem uma rubrica de distribuição para isso, que leva em consideração critérios específicos e certificados, né? A gente tem algumas certificações do IBOP com relação a isso, inclusive, que certifica a nossa amostragem, né? E o quanto é importante isso que você estava falando, você tem um perfil do artista que ele é executado na rádio, você tem um perfil do artista que ele é executado nessas playlists de streaming de internet, de sonorização ambiental, casas de festa, cada um tem um perfil, né? A gente percebe isso. E o quanto é importante a gente receber essas informações também. O ECAD faz gravação, faz captação, é um dos nossos papéis fazer essa captação, mas também a gente recebe muito da Rádio Ibiza, recebe de clientes como o Boticário também, que fazem esse retorno dessa informação. Há uma rubrica específica para sonorização ambiental, né? E isso é o que faz chegar o retorno, né, retribuição autoral, né, o retorno desse pagamento aos artistas, que a gente chama dos titulares, que estão envolvidos aí. O que são os titulares? São os compositores, são os intérpretes, são os músicos, são as editoras de música, são os produtores fonográficos. É uma cadeia enorme envolvida em todo esse processo de criação de uma música. Muito legal. Feliz em estar aqui falando com vocês sobre isso. Só gente bacana. Foi. Gente, maravilha essa conversa. Eu acho que eu queria voltar
ali no Thiago rapidinho, na discussão do branding em si, e depois voltar para a Isabela, porque estamos falando de negócio dos dois lados, né? O negócio das marcas, criando seus brands e aí vendendo mais a sua marca e aí sim vendendo produtos, né? Que é uma mudança de mentalidade, né? Enfim, na história muito mais vamos vender produto e enfim, a marca vem a reboque do produto que a marca diz que é o melhor do mundo. E hoje a gente está vendo, ainda não é não é 100%, não são 100% das marcas que acham isso, mas é muito mais a experiência em si, goste da minha marca e venha comprar, né? É o contrário agora, porque aí você tem uma relação de longo prazo, né? Boticário é um case muito claro disso, eu acho que eu posso dizer praticamente desde o começo, né? É a experiência, é o usuário, enfim, o consumidor, desde na autenticidade em si, né? Nas causas, somos isso aqui. Se você vai comprar o nosso produto é porque você também ou seja, você tem essa ligação com a marca. E aí você compra o produto. É uma ação secundária, né? Que obviamente todos nós queremos lucrar, todos nós queremos vender, todos nós precisamos de dinheiro, enfim. Mas a forma seja mais eficaz, ou seja, inclusive mais autêntica, né? Que eu acho que é a palavra que casa com o branding, seja o branding na música ou o brand entertainment, no audiovisual, seja lá o que for, é ser autêntico, né? É ser você mesmo, é ter as suas causas. E aí por isso que eu sempre comparo com a gente, né? Eu sempre comparo com nós, como pessoas, como sociedade, para tentar tirar um pouco das grandes marcas e tal, que é muito longe da gente. A gente faz o nosso branding todo santo dia, né? Se você é uma pessoa que está na mesa com 10 pessoas e você para todo mundo e fala, peraí que eu preciso falar, é uma coisa. Se você é uma pessoa que começa um assunto que é interessante, as pessoas começam a se interessar, e aí você daqui a pouco está falando durante meia hora com todo mundo te escutando, é outra coisa. Então eu uso sempre esse exemplo para dizer que o branding não é só das grandes marcas, que tem uma pergunta sobre isso, né? Como é que as pequenas marcas conseguem fazer o seu brand? Não é uma questão de orçamento, né? Ou não é uma questão de orçamento só, é uma questão primeiro de ter essa ambição de ter a sua marca e o entendimento da sua marca, né, na rua, que é o que a gente fala muito do antigo merchandising, do product placement, do brand entertainment, enfim. Essa mudança que antigamente na novela você tinha lá, eu uso sabão em pó Omo porque é o melhor, e aí você usa, né? E aí passou a ser todo um novo... toda uma nova publicidade reformulada, inclusive os anúncios os filmes de 30 segundos reformulados para poder atingir realmente o público. Eu sempre uso um caso que é audiovisual, mas é muito música, enfim. Não é à toa que tem inclusive o James Brown, que é o da BMW, né? Que, se eu não me engano, é 2002, 2001, não sei. Surgiu um BMW Filmes, que é uma série, tá no YouTube, direto, quem quiser pesquisar. Uma série de filmes que, obviamente, tem carros de BMW. Então, são curtas que tem diretores e atores incríveis de Hollywood e tal, e que simplesmente é um filme interessante, com uma história interessante, e que tem um carro, né? Que por acaso, é o BMW. Então, vou voltar para o Thiago e Pedrinho, para fazer uma diferenciação mais clara, e como é no Boticário, né, já que temos o privilégio de ter aqui o Thiago, a questão da música ambiente, né? Meu público é esse, aquele, o tipo de música que eles gostam é mais ou menos esse aqui. E a música de branding, né? Qual é a diferença e como foi isso no Boticário? E depois eu volto para a Isabela com o outro lado do negócio, que é dos autores, enfim, do recolhimento e tal, que tem algumas perguntas sobre isso, eu vou tentar englobar todas elas.
Não. Vamos lá. Acho que em ambos os casos é sobre autenticidade, né, e saber qual que é o propósito, né. No final das contas, a gente tem sim uma diferença, né, do que a marca coloca como som na sua parte institucional, né, o que ela está se comunicando, né, qual que é a assinatura musical que ela tem, né, para o cliente, para o espectador, para o público em geral, ouvir alguma coisa e pensar, nossa, esse tipo de tom é o Boticário falando. Não ouvi, mas eu sabia que esse vídeo era, que essa vinheta, que esse comercial era do Boticário, né? Então, existe sim uma separação para a gente dentro dessas frentes, né? Então, a construção musical da marca está muito mais olhando para o brand, correspondendo a esse brand. A gente tem um branding, a gente vem de uma empresa que é muito privilegiada, porque o nosso branding ele é muito autêntico, né? Ele é baseado na nossa história, então é uma história real que aconteceu. Então é uma marca que foi construída por uma pessoa, que é feita para pessoas, que é uma marca relacional, e a gente consegue ver isso naturalmente aparecendo no brand. Então todos esses detalhes que a gente tem dentro da nossa comunicação, né, que a gente coloca como os pilares da marca, naturalmente ele aparece no brand, né, porque marcas como que tem o tamanho do Boticário, a gente consegue, é muito fácil ver quando está destoando, né? Tipo, nossa, esse tom de voz está um pouco mais acelerado. Não é a forma Boticário falar. Nós somos uma marca que fala sobre relações e amor. Então, isso vai aparecer necessariamente nessa construção de brand. Então, a gente tem essa parte bem consolidada numa empresa que tem isso muito privilegiado, porque é muito autêntico. Na parte de separando a frente da sonorização de lojas, aí a gente tem um ambiente de venda, né? É claro que a gente respeita todos os pilares de marca, né? Não, nada vai ser diferente do que a gente já está falando, só que se materializa de uma forma diferente, né? A pessoa está lá para comprar um presente para a mãe, ela está lá para comprar o próximo perfume que ela vai usar por anos e anos. Então, a gente tem que respeitar toda essa movimentação do varejo, o que o cliente está esperando naquele momento. A gente usa a música para favorecer o nosso ambiente de venda e ter uma atmosfera agradável. E isso muda conforme o momento do varejo que estamos. É claro que numa época de liquidação o cliente está mais agitado, ele está aproveitando uma oportunidade. A nossa música também aproveita esse momento e faz ele ter essa experiência mais compatível com o propósito de compra, né? Eu acho que como pensamento para todo mundo que está nos vendo é realmente saber qual que é o propósito qual é o propósito, qual que é a natureza do que você trabalha, né? Qual que é a sua função nesse mundo, que naturalmente as coisas vão se clarificando na tua frente, né? Se eu estou falando de uma sonorização para um ambiente de compra, né? A gente sabe, fica mais fácil da gente imaginar como isso se materializa. Aí é sobre uma música que ajuda na experiência, é sobre dar aquela aí entra muito a área do Felipe, né? Como isso se interpreta dentro de uma loja, né? E quando a gente está falando da marca, o Boticário, esse propósito, embora muito similar, tem uma outra finalidade. É sobre a pessoa conhecer a marca, ela conhecer os nossos valores. Então, quando a gente sabe o objetivo, as coisas naturalmente acontecem na nossa mão e fica fácil da gente fazer. Inclusive, tem uma pergunta sobre os negócios pequenos. É a mesma coisa. Saiba o propósito do seu negócio, da sua marca, que naturalmente você consegue fazer. Nós somos grandes, mas já fomos pequenos. Nós somos uma grande junção de vários pequenos negócios, né? A gente tem os franqueados, que têm negócios menores. A gente tem as nossas revendedoras, que é uma super força da nossa empresa, que tem os negócios delas e elas também acabam participando, acabam usando desses princípios de brand, ainda que no negócio de uma única pessoa. Legal, muito bom, obrigado, Thiago. Felipe, queria complementar? Rapidamente, eu sei que o Pedro já ia falar aqui, mas só para complementar, dar uma cortada aqui. Eu, particularmente, eu moro em Curitiba, sou de Curitiba, conheço o Boticário, conheço o Miguel, Arthur, enfim, conheço agora o Thiago, né, e tantas pessoas que a gente vê dentro da Boticário, enfim, que é muito grande e representativo. Aqui é fábrica, enfim, o Boticário é uma marca extraordinária. E aqui eu falo como alguém que é um cliente Boticário também, e que posso falar que eu já estive na fábrica do Boticário, não foi uma vez, foram algumas vezes visitando. É sensacional, gente, sensacional.
É assim, um sonho de consumo. E eu jamais ouvi o processo boticário fábrica, processo boticário administrativo, música institucional boticário, sistema auditivo boticário para um movimento de loja ser dissonante, né? Ser coisas que não se conectam. Então, o Boticário é uma marca do amor, uma marca de conexão, de ressignificado. Então, mesmo o Boticário colocando músicas que têm suas variações de batida, eu acho que daí o Pedro pode me ajudar bastante nisso, inclusive pela experiência dele, essa batida que tem de aumentar ou diminuir a aceleração cardíaca, o Boticário faz muito bem, mas ele nunca desconecta com aquilo que é o Boticário. Ele nunca desconectou daquilo que fala assim, pô, essa música não tem nada a ver com o Boticário, mesmo que seja de loja. Alguma coisa faz um processo de ancoragem com o Boticário toda vez. Eu posso estar errado, mas eu jamais tive uma experiência contra isso, né? É sempre consonante, vem ao encontro as músicas, não de encontro, mas ao encontro essas diferenças musicais. E daí que vem a grande questão, né? Não é só o Boticário que pode fazer isso. Todas as pessoas, todas as empresas podem fazer isso em todos os ambientes. Agora, basta saber as diferenças musicais, né? E daí, eu deixo aberto aí para o Pedro me ajudar nisso, porque o Pedro que é o mais expert até agora aqui, então vai ter que me ajudar aqui, Pedro. Bom, tem uma coisa que eu acho que faz uma diferença muito grande entre a música ambiente e a identidade musical, o sound brand, né? A gente sempre trabalhou muito a ideia da identidade musical, porque a gente tem muito orgulho, assim, né, de ter sido pioneiro, de alguma forma, nesse conceito mais elaborado e que é justamente onde eu encontro a diferenciação entre os dois modelos. Se a gente pudesse falar de tecnologia de momento presente, a música ambiente poderia ser feita por algoritmo. A música ambiente poderia ser uma amostragem de músicas que funcionariam para um determinado público de uma determinada marca que vende num determinado local. Juntaria músicas muito parecidas e as marcas que tivessem o mesmo posicionamento teriam a mesma música. O ambiente em que ela está inserido é o que cria, né, o local, enfim, o que cria a base para ela estar ali. No trabalho de identidade musical, esse trabalho não pode ser feito pelo algoritmo. Aonde que a Rádio Ibiza se diferencia e, ao mesmo tempo, se onera? No trabalho artístico, manual e handmade. Não tem como não ser. Não tem como eu pegar uma conta do Boticário e pegar pegar pastas prontas e colocar ali. Não tem como. Não tem como uma marca com tamanho da Farm, por exemplo, ou uma marca do tamanho, ou em termos de tamanho de marca, por exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo, a gente só não ir para marcas grandiosas em termos de números, né? Mas se eu pego os restaurantes do Felipe Bronze, ou os restaurantes do Pedro Ortagão, ou os restaurantes do Claude Trogot, por exemplo, a gente está falando dos 3 maiores chefes do país. Como que eu vou fazer uma trilha sonora para um cara que é específica no que ele faz, baseado no algoritmo? Como que eu vou fazer isso por uma amostragem já repetitiva de alguma coisa que vem de alguém? Não tem como. Eu tenho que botar um criativo sentado numa cadeira que tem a capacidade de ler o que aquele profissional ou aquela marca traz para ele como input e transliterar e criar isso em forma de playlist. Esse é o trabalho da identidade musical. E aí, Léo, eu acho que tem uma... E aí um desafio ligando lá para o lado da arrecadação também, né, do ECAD, é um grande desafio hoje. Eu, quando montei a Rádio Ibiza... O outro lado do negócio, né? O outro lado do negócio. Quando eu montei o output do negócio. Você foi um dos caras que, de fato, né, tiveram com a gente desde o ponto 1, né? Quando a gente montou o nosso negócio, a primeira coisa que a gente pensou é que o mercado precisava crescer. E talvez eu tenha trazido isso como um não artista, né, como um olhar mais mercadológico, é o seguinte: o nosso negócio vai dar certo quando várias empresas fizerem o que a gente faz. Esse foi o início da Rádio Ibiza. Foi assim que a gente sentou na mesa e falou: a gente tem que perder o controle. Né? Quando você perde o controle, quando muita gente está fazendo, é que o negócio deu certo, tem mercado. E o que acontece? Muita gente no trabalho de sound brand, né, ou tentou canibalizar o mercado, ou tentou fazer a coisa só de forma amadora. As pessoas confundem muito o amadorismo com o artesanal. São duas coisas diferentes. Então, o trabalho de sound brand hoje, para ele chegar
no suprassumo, e quantas empresas a gente apadrinhou, a gente até hoje tem essa filosofia, alguém que monta um negócio, a gente traz para dentro de casa, mostra tudo como a gente faz, exatamente como a gente faz, pode fazer o que você quiser lá, é um livro aberto de verdade, mas é importante a gente ter hoje na cabeça que para a gente construir uma trilha sonora, como essa que o Felipe está falando com relação ao Boticário, ou para a gente minimizar o erro, para a gente ler cada música, para entender que de repente você está fazendo uma trilha que você acha belíssima, lindíssima para uma marca, por exemplo, infantil, e se tem uma palavra que não funciona ali, um palavrão, você está fazendo o caminho inverso do que você deveria fazer se você tivesse o caminho, ou o contato, ou o olhar artesanal. Então é importantíssimo entender que música ambiente é alguma coisa que o computador pode fazer. Música ambiente é alguma coisa que a história pregressa pode fazer. Sound brand, identidade musical, é alguma coisa que precisa ser construída de forma artesanal. Se você senta numa cadeira Sérgio Rodrigues, né, por exemplo, né, por mais que ele seja feito num processo fabril hoje, existe um controle de qualidade que leva ele para o lado artesanal. Se você pega um projeto hoje assinado pelo Mané Kinderé na iluminação, você não tem a menor dúvida de que ele vai ver aquilo antes de assinar. Então é importantíssimo a gente trazer essa ideia de que a música ambiente, e não existe nenhuma crítica, você pode ter uma marca que não precisa da identidade musical, que precisa da música ambiente, que pode ser mais barato, que pode ser comprada com uma playlist pré-fabricada, tá tudo certo. Só que existe uma diferença muito grande entre o trabalho de identidade musical, que é artesanal e não amador, do trabalho da música ambiente, que pode ser feito através de um algoritmo, do computador, de um programa, do software. Tá ótimo. Isabela, vou passar várias perguntas aqui para você de uma vez só, porque eu acho que é um caminho aqui do autor, do artista, das empresas e tal. Tem vários artistas que trabalham comigo com trilhas e tal, e que muitas vezes não me cobram pela sincronização daquela trilha e tal, porque pela produção daquela trilha, porque vão ter o output do ECAD, da gestão coletiva, enfim, e vai tocar e tal, e que isso que a Rádio Ibiza faz é levar esse perder o controle, né? Por um lado é maravilhoso, porque vai divulgar, a música vai tocar, a música vai, enfim, tocar em vários lugares diferentes, mas isso precisa de um certo controle, certo? Precisa perder o controle de um lado, mas para isso realmente ser um ativo, precisa ter o controle do outro, né? E esse controle é o ECAD. Então, também, além das minhas, tem várias perguntas aqui que corroboram com isso, que eu acho que você podia falar um pouco sobre essa estruturação, de como é feita essa gestão, de como é feita nos lugares fechados, nas lojas, na internet, né? Nas redes sociais e tudo mais. E tem uma questão aqui da Isabela, que ela afirma que o Sound Brand precisa envolver os vendedores, né? Estamos falando das lojas, porque ela já trabalhou no varejo e nunca soube informar de onde vinha a música tocada. Então, isso eu achei interessante colocar aqui, porque de fato é mais uma camada desse Sound Branding, né? E tem várias lojas que já têm isso, que eu já presenciei, e os vendedores estão, inclusive, imersos, aí falando um pouco com o Felipe, né? Os próprios vendedores estão imersos naquela cultura da empresa e com a música, e estão realmente gostando da música. Não estão se balançando só para poder vender e achar que fazer uma coisa boa para o gerente, né? Enfim, estão realmente dentro daquilo. Mas falando com a Isabela agora do registro do outro lado, né, de quem precisa controlar, né, um controle positivo, como é que isso funciona? Né? Como é que funciona isso nas lojas, na internet, na distribuição do outro lado? Um autor pequeno, e eu, de novo, acompanho a Rádio Ibiza desde sempre, lá tem as grandes músicas, os grandes autores, em termos de quantidade, de notoriedade. Também tem pessoas que criam, às vezes não são nem músicos, são artistas que criam sons e movimentos com esses sons e tal, de sintetizador e tudo mais, que, enfim, vira uma criação, de fato. Como é que isso funciona, Isabela?
a gente tem uma gestão coletiva no Brasil, né, que é formada, assim, vou para a formação do que é o ECAD, porque acho que isso vai estruturar bem o nosso entendimento, né. A gente tem a gestão coletiva no Brasil, que ela é formada pelas associações dos músicos, né, dos titulares, que representa todos esses titulares, compositores, os intérpretes, todo esse pessoal que está envolvido com a música, e o ECAD. O ECAD, ele tem esse papel, como a gente estava falando nisso, que ele é o elo, né? A gente faz o trabalho de arrecadação e distribuição dos valores que são arrecadados de estabelecimentos, de locais, como as lojas comerciais, os escritórios, os restaurantes, as academias, todo e qualquer local que faça execução pública de música. Acho que é importante a gente ressaltar que o ECAD, ele faz esse trabalho do que diz respeito à execução pública musical, ou seja, do que é colocada a música em comunicação ao público, do que está sendo executado publicamente. Você estava falando de filme, de trilha, existe vários direitos aí relacionados à música, né? E dentre eles está o direito de sincronização, de reprodução, que são outros direitos que não dizem respeito à atuação do ECAD. De qualquer forma, para qualquer um desses, para a utilização dessas músicas, há também uma necessidade de pedir uma autorização para usar. São direitos distintos, mas também cabe a quem vai utilizar. A gente estava falando de sonorização ambiental, de ter uma música que marca, né, que é a assinatura de uma loja, né, de um estabelecimento, de uma marca. Isso também precisa de autorização. Se você vai utilizar uma música, você precisa buscar essa autorização junto às editoras, né, a editora daquela música específica, para ter autorização para usar a música. Bom, isso são outros direitos. Com relação à execução pública musical, que a gente estava voltando aí à questão da cadeia, o ECAD faz o trabalho de arrecadação, né, e de distribuição desses direitos. A primeira ponta aí desse processo todo são os próprios, né, titulares, né, os próprios artistas, compositores, que eles têm que se filiar a uma dessas associações. São 7 associações que fazem parte dessa gestão coletiva. E manter nessas associações seus repertórios atualizados, né, para que a gente possa, que essa informação venha das associações, abastecer os sistemas do ECAD. Então, a partir disso é que a gente tem a informação da música dentro dos sistemas do ECAD. E aí, conforme a gente vai captando essas músicas que são executadas no Brasil todo, em todos esses segmentos que acontecem, é que a gente vai fazendo esse processamento de distribuição. Com relação à importância, eu estava lembrando, o Pedrinho estava comentando, e o Tiago também estava lembrando do Tiago, a relação com o Boticário, com a gente, já acho que tem mais de 10 anos, né, Tiago, assim, de respeito aí com a música, assim, a valorização da música dentro do grupo Boticário, né, isso é muito legal ter isso e a gente lembrar disso, reconhecer isso dentro de uma empresa, né, de uma instituição, de um grupo que valoriza isso, né. E o Pedro estava lembrando também que acho que tem mais de 10 anos, não, pode botar mais de 10 anos aí, que foi a primeira conversa aí com o ECAD, né? Então isso para mim me remete a uma postura que é o que a gente gostaria que todos os estabelecimentos, todos os escritórios, as empresas tivessem, né, de procurar o ECAD para uma conversa, procurar o ECAD para entender como é que esse processo, como que acontece isso, né, fazer essa simulação. No caso, por exemplo, do nosso regulamento, os preços, né? Como é que é essa cobrança, né? As associações, elas que estabelecem, né? A gente tem um regulamento de arrecadação, esses critérios são todos pautados, essas informações estão no nosso site, para quem tiver interesse, é ecad.org.br.
Lá quem quiser, ele vai ter acesso ao nosso regulamento, toda a parte da lógica do regulamento, como é que é a cobrança, a gente leva em consideração como é que é a distinção de um segmento para outro, por que eu cobro X de rádio, por que cobra Y de loja comercial, tem um sentido, tem um raciocínio para isso. Isso está explicado no nosso regulamento, está bem detalhada essa informação, né? Mas então, essa tabela de preço, ela leva em consideração a importância da música para o negócio. Essa é a nossa métrica, assim, de onde que a gente tira esses valores, né? Os fatores de cobrança de como que é feito no ECAD. E no caso, por exemplo, de uma loja comercial, de um restaurante, a gente leva em consideração o tamanho da área sonorizada. Que o que importa, né, para a gente, se a gente está falando de execução pública, musical, a gente vai levar em consideração a área sonorizada do estabelecimento para fazer esse cálculo. Tá? Então, assim, a cobrança ela se dá pela área sonorizada daquele estabelecimento. Léo, eu te respondi tudo, que eu falei tanta coisa que agora né, é tanto assunto para falar, eu não sei se eu te respondi tudo. Eu acho que sim. Assim, a gente tem, obrigado, Isabela, eu fui muito mais feliz na minha vida quando eu li o regulamento inteiro do ECAD. Então eu sugiro para as empresas e para os autores que façam o mesmo. Tem muita informação lá, tem muita coisa. Não é simples, até porque é complexo o cálculo, sim, né? Você chegar nesses cálculos todos é um trabalho bem complexo de anos e anos já que o ECAD tem. Então, a gente vê a evolução. E Léo, o ECAD ele é referência, as pessoas não têm muita essa informação, né? Mas o Brasil ele é referência em direito autoral. O Brasil ele é referência em seus sistemas, em sua tecnologia, seu banco de dados. Acho que, se não me engano, é o maior da América Latina. Então, assim, eu acho que é legal também as pessoas saberem disso, né? Que o ECAD é vanguardista, ele tem tecnologia também de ponta para poder fazer essas identificações. Isso é bastante bacana, assim, de ter oportunidade de falar sobre isso. Acho que são quase 400 mil titulares, artistas sendo beneficiados. O ano passado foi mais ou menos isso, acho que foi 300 e poucos mil titulares, artistas sendo remunerados por todo esse trabalho, né? Agora, para ter essa remuneração, tem que ter pagamento, não tem jeito. E há de haver esse respeito com o trabalho do compositor, do artista. A gente falando aqui, escutando vocês, eu tenho certeza que quem está em casa também escutando, percebe a importância da música para o negócio. Agora, será que a gente dá o valor para as pessoas que fazem isso, que fazem essas criações? Né, será que na hora que coloca, né, no seu orçamento, leve em consideração que que não é o ECAD, né? Não é o ECAD, não são as associações, é quem está por trás disso. São os artistas. Claro. São esses que precisam ser remunerados. A gente faz o meio de campo, né? A gente faz o trabalho braçal, né, de fazer essa distribuição. Não tem como, através da arrecadação, né, chegar na mão dos titulares. O ECAD, ele faz o repasse do que a gente arrecada, a gente faz o processamento da distribuição através desses tipos de distribuição que existem, né? E a gente faz esse repasse às 7 associações de música. São elas que fazem o pagamento aos artistas, são elas que fazem o pagamento e têm um relacionamento com os artistas, né? A remuneração é importante, a informação, né? Porque também tem esse problema, né? Os artistas precisam informar, as lojas, enfim, as empresas precisam informar, e muitas vezes a gente vê que também tem muita falha nisso, né? Um acha que o outro vai informar e tal, a gente vê muito no audiovisual, certamente, enfim, no nosso caso aqui também tem muito, então é muito importante passar
Cada um saber, acho que esse é o nosso propósito aqui também, né? Cada um saber o seu papel, que cabe dentro dessa cadeia, né? A gente estava falando aqui, o Tiago é a ponta, né? Na verdade, assim, o boticário, né? O boticário ele tem o papel de fazer o pagamento. Se não começasse, né? Se não terminasse com ele, né? Dentro desse processo, a gente não ia ter essa distribuição. A Rádio Ibiza, né? Tem um papel de fazer essa música ter essa experiência musical de acordo com esse cliente, com que a marca, né? E graças a Deus a gente tem assim um repertório, a quantidade de artistas, né? De músicos que o nosso país tem, a riqueza disso, dessa diversidade, eles poderem trabalhar com um recurso tão amplo, tão diverso, poder atender ao sul, ao norte, ao nordeste, em várias regiões, de acordo com a sua característica, com a sua necessidade, isso é muito bacana, né? Se com a gestão funcionando, tudo fica mais fácil, né? Tudo pode usar, o direito já está pré-estabelecido, é só recolher e está tudo certo. Bom, gente, infelizmente a gente precisa terminar, já passamos da nossa hora. A gente tem mais uma semana para conversar aqui sem parar, se a gente deixar. Bom, só de saudade que eu estou do Pedrinho, já fica um tempo aqui. Mas assim, gente, foi especial, foi muito bom. É muito bom a gente trazer dentro do aquário, dentro da Casa Firjan, dos objetivos da Firjan, que é trazer o negócio, né, para dentro dos assuntos, e aí a gente vê que não é um bicho-papão, certo? Não é pelo contrário, o negócio não acaba com a cultura, o negócio não acaba com o artista. Pelo contrário, a gente tem uma possibilidade de realmente fazer isso crescer exponencialmente, desde que a gente tenha isso, né? Informação, tenha uma cultura de justiça com os direitos, com os deveres e por aí vai. A gente precisa disso dos próprios autores, dos artistas, das empresas, enfim, do ECAD, das associações, enfim, de todo mundo. Então, é uma grande oportunidade. Agradeço a Casa Firjan, todo mundo que está aqui. A vocês que eu vou dar rapidamente uma palavrinha final e peço que vocês coloquem aí referências, alguma dica de sites, Instagram, enfim, LinkedIn, o que for, que as pessoas possam seguir. A gente tem algumas perguntas aqui que eu vou mandar para vocês, e se vocês puderem responder no LinkedIn de vocês, as pessoas vão lá ver as respostas e tal. Eu acho que o endereço de vocês já foi divulgado para todo mundo. Então, eu vou fazer agora o contrário, começar com Pedrinho Salomão aqui, na despedida. Leozinho, prazer rever você, cara, que mesa legal, que bom. Só seria melhor se a gente tivesse todo mundo junto, né, presencialmente, para se abraçar depois de um papo desse aí. Então, muito obrigado. Já. Um beijo enorme para todos vocês, foi um super prazer. Felipe, Nath, obrigado. Bela, um prazer estar com você sempre, e com o ECAD a gente é super parceiro. Tiago, muito bom saber que a gente já teve contato antes aí, um beijo grande para você. E quem quiser saber, bom, acho que no próprio Instagram, nas mídias da Rádio Ibiza, tem muita coisa sobre a nossa história e sobre o que a gente já fez lá. E eu sigo aqui, né, assim, também super disponível. Quem quiser me contactar para qualquer coisa, para saber qualquer coisa, eu tento ser o mais responsivo possível nas mídias sociais. Então, tô super aberto aqui para qualquer papo, enfim, qualquer coisa que vocês queiram falar aqui. Então, um beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem, e a gente se vê numa próxima, tomara que presencial. Obrigado, Pedrinho. Isabela. Eu queria agradecer essa oportunidade, fiquei muito feliz de falar sobre ECAD aqui, nesse assunto tão gostoso. Falar de música é uma delícia, né? É muito bom falar sobre música. Acho que a gente tem que ter outras edições dessa conversa aqui, para a gente estar cada vez levando mais informação. Eu concordo, Léo, a gente precisa realmente aumentar essa quantidade de informações. O site do ECAD, que é ecad.org.br, é um site
riquíssimo de informações, a gente se preocupa muito com isso. Então, assim, acessem lá. Em breve, em alguns dias, a gente está lançando um e-book com a parceria aí da Rádio Ibiza, para falar sobre esse tema nosso aqui, né, de sound branding. E é isso, estou à disposição, que vocês precisarem, vocês têm meu contato, também os canais no Instagram, no LinkedIn do ECAD também, ECAD _oficial, e vamos lá, tá? Estou à disposição, um abraço e obrigada a todos vocês. Obrigado, Isabela. E entrem no site do ECAD, estudem bastante, tem bastante documento lá, bastante as regras todas, como é feito. Então, se você é autor ou se você é empresa, entre que vocês vão saber muito mais ali. Obrigado, Isabela. Felipe. Maravilha, é importante desativar o mudo aqui, né? De vez em quando é bom. Bom, eu só tenho que agradecer o convite a todo mundo que participou, que prestigiou a gente, principalmente a Casa Firjan pelo convite, foi um prazer estar aqui. Léo, obrigado pela essa primazia de condução que você fez. Isabela, gente, o ECAD, eu pago o ECAD desde 2003, quando eu entrei na área de marketing, efetivamente, e a gente vem investindo em ECAD, pagando os direitos certinho, porque é importante. Eu também sou autor também de livro, igual o Pedro é escritor, eu também tenho livro, e eu sei o quanto é importante a gente respeitar o conteúdo intelectual, seja escrito, seja auditivo, seja, enfim, da área sinestésica que for, o quanto é importante a gente incentivar, porque isso faz muita diferença para a gente. Pedro, prazerzaço conhecer mesmo, vamos falar bastante ainda. O Thiago é de casa aqui, né, Thiago? Curitiba, tamo junto, Boticário é sensacional, já tive possibilidade de palestrar dentro do Boticário, com o Boticário ser cliente, isso é sensacional. E eu queria até dar uma dica para o pessoal, já deixar aqui, tem um livro chamado A Música no Seu Cérebro, eu acho que é do Daniel Levitin, se eu não me engano, é um livro razoável, tem 300 e poucas páginas, eu acho que vale a pena para quem quiser, então eu vou dar uma dica de um livro, é esse. Enfim, é bem bacana, tem minhas redes sociais também que vocês podem acessar, tem um LinkedIn que está acredito eu que está no descritivo do vídeo também aqui embaixo, então assim como tem de todo mundo, fiquem à vontade, e eu já meio que conglomero toda essa equipe aqui, já que queremos, eu acho que você que está assistindo a gente também quer, por que não a gente fazer um curso nós todos juntos sobre sound branding e realmente fazer com que tenha todas as áreas, e para você que está assistindo a gente via Casa Firjan, a gente faz esse curso e faz um negócio bem mais aprofundado, enfim, não só 1h30, 1h40 que a gente está aqui, fica aqui uma pequena pulguinha atrás da orelha para vocês irem pensando, e para você que está assistindo, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado, é um prazer. Cara, pulguinha atrás da orelha dessa gente que está aqui é um mega elefante. Não, falou isso, eu já estou vendo um sorriso ali do Pedrinho. O Léo, essa Thiago estão parecendo irmãos, cara. Aqui no quadradinho, iguaizinhos, cara, mesmo formato de rosto, bigode, barba igual. Vocês estão parecendo irmão, assim. Irmão. Parece uma réplica. Isso é neurobusiness. Igualzinho. É o nosso branding. Aqui, segunda que vem, o curso está montado e vocês podem se inscrever aqui na Casa Firjan. Já está tudo certo. É isso. Maravilha. Obrigado, Felipe. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, acho que foi uma conversa, foi um bate-papo, na verdade, bem legal, assim, foi ótimo ver todos os lados, né? Acho que a gente conseguiu juntar um grupo de pessoas que trouxeram visões muito diferentes, é muito legal ver como isso se complementa, né? Então, agradeço muito o convite, obrigadão, prazer conhecer todos. Só não vou convidar todo mundo para ir para a loja do Boticário, que estamos numa época complexa aí da vida, então, gente, quem quiser ir, ver se a sua cidade está podendo, como é que está o comércio na sua cidade, e se for, vá com todas as preocupações possíveis, tá, gente? Infelizmente, mas quando tudo normalizar, vão até a nossa loja, vocês vão ver como isso funciona na prática, vai ser bem legal. Tudo bem, obrigado, Thiago. Nath, vou te passar finalmente com atraso, mas te entrego aí o final. Gente, muito obrigado, viu?
Nath está no mudo. Opa, obrigada, Léo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. Queria também agradecer aos convidados de hoje. Eu espero que todos tenham aproveitado tanto quanto eu esse bate-papo, que foi incrível. E aí, só os recados finais. Pedir novamente para responderem, por favor, a pesquisa de satisfação, que está aqui na tela, o QR Code. E aí já aproveito também para fazer o convite para o Aquário da semana que vem. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, nós estamos aqui. E na semana que vem a gente vai falar sobre ecossistema empresarial, como integrar empresas, marcas e pessoas. Então, espero vocês. Até lá. Obrigada e boa noite.